Só um minutinho. Muito bem. Então, estamos hoje na segunda aula do curso sobre equilíbrio emocional. Semana passada nós falamos sobre a felicidade, a importância da felicidade, a confiança. Para quem quiser, temos a gravação, está no canal do YouTube, Rabino Belinov. Quem quiser pode se inscrever e aí ele vai receber automaticamente, acho que os YouTubes, as gravações que são colocadas lá. Mas de qualquer forma, quem quiser, que não teve a oportunidade para escutar a primeira aula, então tem a gravação no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o sentimento de culpa. Isso é algo típico judaico, judeus, esta vez mais ainda judias, mulheres judias especialmente, elas têm esse dom de se autoculpar, sentimento de culpa, sempre acham que talvez alguma coisa que fizeram está errado, enfim, está com aquele sentimento famoso e conhecido que nós conhecemos muito bem. Se conta sobre uma mulher que ela foi chamada, sabe, para fazer parte do, não sei como se fala em português, no jury, né? Aqueles para julgar, fazer um julgamento, né? E vou só um minutinho. Está fazendo barulho. E se conta que então ela fazia parte, mas precisavam tirá-la e dispensá-la porque ela teve tanta consciência pesada, ela tinha tanta certeza que ela tem parte culpa no processo desse outro que está sendo julgado, ela está culpada, ela tem senso de culpa que ela não podia, que precisavam dispensá-la. Mas de qualquer forma, o conceito do sentimento de culpa que a pessoa às vezes sente não é uma coisa negativa, é uma coisa humana, é uma coisa até positiva, até um certo ponto. Uma pessoa que não é ser humano, então ele não tem sentimento de culpa, então ele pode fazer qualquer coisa e ele não vai sentir que está fazendo alguma coisa errada, que ele fez alguma coisa errada, ou talvez ele sabe, mas não sente essa culpa. Na verdade, ou seja, uma pessoa quando ele sente culpa por fazer alguma coisa errada ou se auto-enganar que talvez seja errado, isso não é uma coisa, isso por si só, isso não é uma coisa negativa, pelo contrário, é uma coisa positiva. Isso pode, e nisso existem vários níveis, etapas, ou seja, existe aquele sentimento de culpa preventiva, ou seja, a pessoa já às vezes, o sentimento de culpa que ele sabe que isso vai dar nele, então isso já ajuda ele a prevenir, a não fazer ou a não falar alguma coisa que ele sabe que ele vai se arrepender, né? Às vezes sabemos, se eu vou falar isso, eu estou com raiva e eu quero soltar alguma palavra, mas se eu falar, depois já sei o que vai dar. No final eu vou chorar, eu vou sentir mal, eu não sei. Então melhor não falar, deixa quieto, né? Ou às vezes sabe que você vai fazer alguma coisa e sabe que está errado. E você já sabe que você vai ficar mal com isso. Então você já se está prevenindo a não fazer. Então isso é uma coisa positiva, ou seja, uma coisa construtiva. O sentimento de culpa que você sabe que você vai ter depois, por mais que agora você tenha muita vontade, mas isso te ajuda a superar esses momentos e fechar a boca ou não fazer alguma coisa que não precisa fazer. Existe também o sentimento de culpa depois que foi feito. Depois que já foi feito, então você sabe, olha, meu sentimento de culpa está tão forte que eu não consigo. Isso exige, às vezes, coragem, não só coragem, humildade, às vezes bastante humildade, ir para o próximo e dizer, por favor, desculpa, me perdoe, fiz ou não fiz, fiz, falei ou não falei,
e assim por diante, tá? Porém, às vezes a pessoa não consegue pelo sentimento de culpa, então isso leva ele a pedir desculpa. Então, existe o sentimento de culpa pré e o sentimento de culpa pós. Ambos são positivos. Assim como nós temos isso entre o ser humano e o próximo, entre a gente, existe esse mesmo conceito entre nós e o Criador. Existe o conceito, às vezes, de culpa. Sei lá, Deus nos deu tantas mitzvot, Deus nos deu tantas obrigações, e cada um de nós sabe que, às vezes, sei lá, deveria ter feito, não fiz. Não deveria ter feito, eu fiz. E, às vezes, a pessoa depende do nível, do grau e do costume e assim por diante. Ele pode sentir mais culpa ou menos culpa, mais arrependimento, menos arrependimento. Qual é a linha do meio? Qual é a linha, a fronteira, a cortina que separa entre o lado positivo e construtivo e o lado negativo e destrutivo? O Maimônides fala o seguinte, ele explica de uma forma tão clara e tão bonita o conceito de tshuva. Tshuva quer dizer arrependimento, né? A pessoa se arrepender, a pessoa tem sentimento de culpa, me arrependo do que eu fiz, tá? Então ele explica em que consiste a tshuva. A tshuva consiste em alguns pontos, de uma forma detalhada, tem 3 pontos, 3 passos. A primeira, reconhecer que você pecou, que você errou, pode ser proposital ou não proposital, não faz diferença, mas reconhecer. Às vezes nós temos dificuldade em reconhecer. Muitas vezes nós justificamos os nossos atos. Eu fiz errado, mas por quê? Por causa disso, disso. Então, na verdade, eu não fiz nada de errado. Ou seja, eu justifico o que eu fiz, o que deveria ter feito. Tá? Então, em primeiro lugar, você tem que reconhecer. Eu reconhecer, ser uma forma objetiva, tirar a parte sentimental, emocional, reconhecer aquilo que eu fiz ou aquilo que não fiz está errado. Primeiro ponto. Depois chega o segundo ponto. Depois que eu já reconheço, eu preciso agora me arrepender. Esse é outro ponto. Tem pessoas que reconhecem, eu estou fazendo errado, mas não estou me arrependendo, eu estou até feliz com isso. Então, o segundo ponto é não só reconhecer, é depois que esse reconhecimento te leve a sentir que está errado, não só intelectualmente, mas sentimentalmente, emocionalmente, que isso te motiva a não repeti-lo. E o terceiro passo é não fazer, ou seja, a resolução para o futuro para não repeti-lo a fazer. Então, nós temos 3 passos aqui. Reconhecer, arrependimento no coração, tá certo? Sentir, e a resolução de não fazer isso no futuro. Isso é o conceito de tshuva. As pessoas, às vezes, gostam. Tem aqueles que gostam de sentir culpa e tem aqueles que gostam de fazer os outros sentirem culpa, tá certo? Sabe, daquelas pessoas que sempre quando tem uma boa notícia não falam. Ah, você não sabia? Descobre depois de 2 semanas, não sei o quê. Por que você não me falou? Ah, não sei. Mas quando tem uma notícia que para te provocar e para te dar um sentimento negativo, um sentimento de culpa, eles são os primeiros lá, tá certo? Manda pelo WhatsApp, te acha onde você estiver e, tá? Na verdade, no judaísmo, no século XVIII especialmente, era extremamente popular e comum o conceito de mussar, em hebraico chamado mussar, ética, ou seja, tinha até uma profissão, existia uma profissão chamada os pregadores, pessoas que pregavam, davam discursos, iam de cidade em cidade, durante o ano todo, mas talvez mais com ênfase, talvez antes do Rosh Hashanah, Yom Kippur, que é o momento que a pessoa tem que rever a sua vida, fazer um autobalanço, etc. Mas, de uma forma geral, eles passavam de cidade em cidade
Iam na sinagoga, as pessoas sabiam, chegou o pregador, chegou o cara que vai fazer um discurso, todo mundo se reunia na sinagoga, e a maioria das pessoas eram pessoas talvez mais simplórias, simples, tá? Que não tinham muito conhecimento, e ele começava a falar como as pessoas são ruins, quanto que são pecadores, etc. E, obviamente, isso dava um grande sentimento de culpa. Tá? E essa era uma profissão, uma parnassá, um tipo de sustento. Depois todo mundo dava uma moeda, as pessoas voltavam para casa, cada um de um jeito, um mais traumatizado, outro menos traumatizado, outro fazia chuvá, outro não sei o quê. Mas, de qualquer forma, isso era uma coisa extremamente comum. O pregador, todo mundo entrava feliz e saía em depressão praticamente. Tá? Até que chegou o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, era conhecido que ele era extremamente contra esse conceito de falar mal sobre o próximo, de fazer o outro sentir com culpa, ou negativo, e assim por diante, a tal ponto que, às vezes, quando ele se encontrava na sinagoga durante o momento que o cara fazia um certo discurso desse jeito, então ele parava o discurso no meio, na frente do mundo, no palco, e no palco, e falava, você para de falar por aqui, acabou, esse negócio acabou, não existe isso. Tá? E qual é o motivo disso? O motivo disso, não porque não seja verdadeiro, não é que os pregadores necessariamente falavam mentiras. É verdade. Os judeus às vezes pecam, às vezes, sei lá, eu não sei exatamente como ele avaliava os pecados das pessoas, de que jeito ele falava, mas de qualquer jeito, não é que eram mentiras. Porém, ele dizia, objetivo, Deus não quer que a pessoa se sinta mal. Deus não quer que a pessoa se sinta mal. Quem falou que Deus quer que você se sinta mal? Deus quer que você se comporte direito. Deus quer que você cresça na tua vida. Deus não quer que você se sinta mal. O sentir mal, às vezes, é uma necessidade para você crescer, mas não é objetivo. Então, tem que tomar muito cuidado que a pessoa, quando ela se sente mal, se ela fica com isso e derruba ela, então, o objetivo desse sentimento não chegou ao seu objetivo. Tá? Como que explicar, se for assim, como que explicamos o Maimônides? No final das contas, também precisamos ter um sentimento de culpa, faz parte da chuva. Então, diz o Baal Shem Tov, que, e depois vamos explicar de uma forma detalhada, como o primeiro Rebbe do Chabad explica isso no seu livro, o famoso livro Tânia. Tá? E ele explica o seguinte, o Baal Shem Tov, diz que um dos fundamentos no serviço a Deus é não você servi-lo com perfeccionismo. Ou seja, às vezes a pessoa pensa consigo mesmo, olha, se eu já fizer uma mitzvah, tem que ser bem feito. E é verdade. Não é que não é verdade. Mas o problema é que entre, sabe, o bom, o inimigo do ótimo, não é? Às vezes, entre fazer bem ou não fazer, é melhor não fazer bem do que não fazer. Tá certo? Então, às vezes, a pessoa pensa, olha, ou eu faço tudo 613 mitzvot, ou não faço nada, porque não vou ser hipócrita. Certo? Fazer só meio termo, não dá, então já é melhor fazer nada. Tá certo? Ou fazer tudo, mas tudo já não consigo fazer, então não. Isso faz parte daquilo que é chamado Yetzer Hara. O Yetzer Hara é um mau instinto nosso, que ele tem um objetivo. O objetivo nosso é derrubar a gente em termos espirituais. É fazer a gente cair do nosso nível espiritual mais e mais. E o ponto principal, o segredo principal, o ponto fraco, que ele sabe que é o nosso ponto fraco, o melhor veículo para fazer isso é quando a pessoa está triste, ou deprimido, ou desmotivado. Isso é a melhor forma. Quando a pessoa está desmotivada ou triste, então automaticamente ela não vai fazer. Exato? Não vai. Estou desmotivado hoje, não vou fazer, não vou crescer. Certo? Então, para isso, o que ele vai falar? Ele vai falar para você, olha, você tem que fazer uma mitzvah bem feito. Ou melhor, não fazer. O objetivo dele não é que você faça uma mitzvah direito. Pelo contrário, o objetivo dele é te mostrar quanto que é difícil ser perfeito, fazer uma mitzvah da sua melhor forma, então é melhor não fazer. Certo? Então, por isso ele diz, nunca presta atenção
sobre a qualidade de como você faz as coisas. Sempre tem que procurar fazer melhor. Mas se você vai procurar fazer o melhor desde o começo, então você nunca vai fazer nada. Isso vem do lado negativo. Tá? O aluno dele, o primeiro Rebbe do Chabad, ele pega esse conceito e ele elabora isso de uma forma racional e lógica. E nós vamos ver como que ele explica e as ferramentas que ele dá para a gente reconhecer e saber quando é positivo e quando é negativo esse sentimento de culpa. Então, ele diz o seguinte, em primeiro lugar, tem uma regra. Ivdu et Hashem besimcha. O versículo fala que cada judeu tem que servir a Deus com alegria. Isso é a regra. Tá? Se uma pessoa não serve Deus com alegria, então alguma coisa já está errada. Agora, temos momentos que eu sei, que eu sinto que eu fiz errado. Como que eu posso estar feliz? Então, ele dá algumas dicas aqui. Em primeiro lugar, saber se isso vem do lado positivo ou do lado negativo. Para você saber se isso vem do lado positivo ou do negativo, tem que, em primeiro lugar, saber quando que esse sentimento de culpa chegou em você. Por exemplo, você está na loja, você está no escritório, você está na fábrica, no consultório, sei lá, você está ocupado com os teus negócios físicos materiais. Pode ser que isso já aconteceu para cada um de nós, com certeza. De repente, entrou um sentimento negativo sobre eu não coloquei tefilim. Por exemplo, putz, está me mexendo. Putz, como é que eu esqueci de colocar tefilim ontem ou anteontem, não sei o quê. Isso começa a te atrapalhar o teu trabalho, isso começa a te confundir, isso começa a te deixar para baixo. Agora, o fato é que você não colocou tefilim, ou não acendeu as velas de Shabbat, ou uma outra coisa que te deixa mal, é verídico, é verdade. Mas temos um problema aqui. Você não está ocupado agora em fazer uma autoavaliação sobre a tua parte espiritual. Você está agora trabalhando, tá certo? Você está trabalhando. De onde chegou, como que entrou esse tipo de sentimento no momento que totalmente não tem nada a ver com aquilo que está fazendo? Você não está agora numa consulta no médico espiritual que ele está avaliando a tua parte espiritual para saber se você está com saúde espiritual ou não. Que aí você pode ter um sentimento positivo depois que sai lá o exame, né, espiritual, e o médico espiritual te fala, olha, infelizmente aqui você está com problemas, está com colesterol muito alto, tem muitos pecados aqui, não sei o quê. Bom, tudo bem, aí você fica mal. Mas você está no meio de negociar um business com um negócio. Você está resolvendo um negócio lá no teu escritório. De onde entrou um pensamento que não tem nada a ver com o assunto que você é culpado? Isso é um sinal que isso não veio de um lugar positivo. Isso veio do lugar de alguém que quer te distrair daquilo que você está fazendo agora. Nesse momento, não é o momento para você fazer chuva. Esse momento não é o momento para você rezar. Esse é o momento que você está trabalhando. Não deveria ter entrado agora aqui. Se ele entrou, porque alguém quer te derrubar, te atrapalhar. Porque aqui não é, o lugar não é, e o momento não é o momento certo. Isso é o primeiro sinal. Agora, vamos supor que a pessoa não está ocupada com coisas materiais. Ele realmente está ocupado com coisas espirituais. Ele está na sinagoga, por exemplo, está rezando. Está com minyan e está rezando o shacharit, a reza matutina. Ou, por exemplo, está estudando na aula. Estamos agora no Zoom, estamos estudando um tema relacionado ao Shabbat, por exemplo. Agora, nós estamos estudando, ou estamos rezando, e de repente entra esse tipo de pensamento negativo. Oi, Bismir, eu pequei. Será que justifica agora? É o momento certo? Diz o primeiro Rebbe do Chabad, não, momento errado. Por quê? É verdade que agora você não está ocupado com coisas materiais, você está ocupado com coisas espirituais, porém, quando se fala de espiritualidade, você não está fazendo chuva agora. Você está rezando.
Você está falando com Deus. Você está estudando sobre o tema do Shabat. O que tem a ver com o tefilim que você não colocou ontem? Ou outro tipo de falha. Então, novamente, esse sentimento entrou no meio de um assunto que não tem nada a ver. E qual é o final disso? Se você vai continuar dando bola e atenção e continuidade a esse sentimento de culpa, isso não vai passar. Vai piorar, e não só que você não vai voltar ao teu tema original e continuar estudando ou rezando, no final você não vai rezar direito, você não vai estudar direito, e no final você vai também sair desmotivado e triste, porque isso não vai resolver nada. Então, novamente, tanto se você está ocupado com coisas materiais, assim quando você está ocupado com coisas espirituais, então, de forma nenhuma, quando entra um tipo de sentimento de culpa, mesmo se for a coisa mais importante em termos espirituais, é o momento errado. Por exemplo, nós temos quando nós temos filhos. Filhos têm dias melhores e têm dias piores. Tem momentos que eles se comportam direito, tem momentos que não se comportam direito. Quando o filho se comporta, tem um bom dia, ele faz tudo direitinho, você vai, logicamente, elogiar a criança, elogiar o filho, e não criticá-lo sobre aquilo que ele fez ontem, anteontem. Não é o momento certo. Quando ele está se comportando de uma forma errada, tudo bem, você repreende ele. Mas quando está se comportando bem, agora você vai lembrar aquilo que ele fez ontem, anteontem, não é o momento certo. Pelo contrário, você quer motivá-lo, você vai elogiá-lo. Muito bem, legal, continua assim, etc. Assim também, em termos espirituais, não faz sentido quando você está fazendo uma coisa boa e positiva, rezando, estudando, que entre um sentimento negativo. Ah, mas você pecou ontem. Mas espera, agora está fazendo uma coisa boa. Por que está me lembrando? Por que entrou no meu sentimento alguma coisa negativa? E daqui é uma prova que isso não é positivo, é uma coisa negativa. Então, o que precisamos fazer? Tirar isso da nossa cabeça. Quando que é o momento certo, então, para fazer tshuva, para ter um certo sentimento de culpa? Quando que é o momento certo? Então, existem 5 pontos, 5 condições necessárias, essenciais, para a pessoa poder ter um determinado momento de sentimento de culpa que isso seja construtivo. Primeira coisa, primeiro ponto, é fixar um momento, um tempo, uma vez por semana, pode ser até uma vez por dia, mas não sei quanto que isso é positivo, mas tem que fixar um tempo. Se tem um tempo, sei lá, tal dia, de tal hora, até tal hora, esse é o meu momento para rever fazer um check-up espiritual, fazer uma limpeza espiritual. Tá bom? Pode ser meia hora, pode ser 15 minutos, pode ser 1 hora, enfim, isso cada um conforme o que acha que é necessário para ele poder fazer esse processo. Tem que ter um horário, assim que você tem um horário para comer, um horário para academia, um horário para trabalhar, tem que ter um horário para isso. Isso não é quando de repente me inspiro, ou assim, para assim dizer, me inspiro. Tem um momento para isso. Normalmente os livros cabalísticos dizem, racídicos dizem, que o momento para isso normalmente é à noite. Quando a pessoa faz o Shema Israel antes de dormir, é um momento que a pessoa tem que rever o seu dia, fazer o fechamento, o que deu certo, o que não deu certo, para o dia seguinte ser melhor. Certo? Se for uma vez por semana, é quinta-feira à noite, que é um dia antes do Shabat. Se for um dia por mês, é o último dia do mês, o 29º, o 30º dia, enfim, o 29º dia do mês. E se for uma vez por ano, então nós temos o mês de Elul, que é o mês inteiro, que é o mês que precisamos fazer o balanço do ano todo. Mas, de qualquer forma, tem que ter o momento fixo para isso. Segunda condição. Antes de você começar já a falar sobre coisas negativas que você fez ou que não fez, em primeiro lugar, você tem que pensar sobre Deus. Pensar sobre a bondade de Deus, a grandiosidade de Deus, sobre amor que Deus tem para a gente e que nós temos para Ele, etc. Por quê? Porque temos que ter um certo equilíbrio, sabe? O nosso balanço tem que ser objetivo e não subjetivo. E quando nós falamos
sentimentos de culpa, tem muita subjetividade aqui, tem muita emoção e pode sair da objetividade. Então temos que pensar, em primeiro lugar, sobre Deus. Vamos se inspirar, se conectar com Deus em primeiro lugar. Terceira condição. Pensar, saber, se conscientizar que aquilo que eu vou pensar agora é uma vez. Uma vez só. Eu vou pensar sobre isso 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não sei lá. Mas acabou. Depois que passou, fechou, acabou, terminou, não volta para trás. Não é um assunto que você vai remoer 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Você tem um começo, meio e fim, terminou, entendeu, para frente. Quarta condição. Extremamente importante, às vezes é muito difícil. É saber se livrar desse sentimento negativo que chegou quando fui pensando sobre esse assunto, né? Eu penso sobre esse assunto daqui até aqui, mas isso causou um certo sentimento negativo em mim. É bom daqui até aqui. Depois tem que se livrar disso. Isso não pode ficar dentro da gente. Eu fiz o meu arrependimento. Eu fiz o meu culpa. Agora tem que ir para frente. Não pode ficar preso nisso. E a quinta condição, não menos importante dos outros, é saber, depois que eu fiz os 4 processos, 4 etapas, saber e acreditar, é mais acreditar que saber, que Deus escutou, recebeu minhas palavras, aceitou a minha tshuva, o meu arrependimento, o meu culpa, e a partir de agora está tudo apagado, está tudo bem. Pelo contrário, agora está melhor do que antes. Porque quando você briga, fica ruim. Mas quando você faz as pazes, às vezes a amizade se torna maior do que antes da briga. Certo? Então, o laço que eu criei agora com Deus se tornou maior e melhor do que o meu laço foi antes que eu pequei. Via esse processo de chuva. Então, esses são as 5 condições necessárias, certo? Fixar um tempo, pensar sobre Deus. Não vai pensar mais do que uma vez sobre esse assunto, se livrar de sentimento negativo e acreditar que uma vez que passou por isso, Deus aceitou e não precisa mais voltar para trás. Está tudo certo. Assim como, por exemplo, um sistema de alarme. O sistema de alarme é muito importante para a gente, porque isso dá segurança para o nosso apartamento, para o nosso, sei lá, para a nossa fábrica, para a nossa empresa. Porém, somente se isso funciona no momento certo. Porque se isso vai começar a falhar e funcionar no meio do dia, começar a fazer barulho, ou de repente você vai receber aquele telefonema da empresa, está acontecendo alguma coisa, um falso alarme, então não só que isso não está ajudando, isso vai atrapalhar. Assim também em relação à chuva. O sentimento de culpa é uma coisa extremamente positiva, mas no momento certo, na hora certa e do jeito certo. Que essas são as 5 etapas que nós acabamos de falar. Se sai dessas 5 etapas, 5 condições, então isso já se torna algo negativo e destrutivo. Agora, nós temos mais um motivo um pouco mais complicado e difícil, que às vezes a pessoa sente culpa. Até agora nós falamos o sentimento de culpa por atos que fizemos ou não fizemos errados, dentro da concepção de cada um. Certo? Fiz alguma coisa errada, falei alguma coisa errada, ou não falei, ou deveria ter feito, e assim por diante. Às vezes nós temos o sentimento de culpa não por aquilo que fizemos ou faremos, por aquilo que nós somos. A pessoa não está feliz com quem ela é, porque eu sei as falhas, as fraquezas que eu tenho. Eu tenho fraqueza com isso, com a comida, tenho fraqueza com sei lá, com o próximo, não sei lá. Enfim, cada um, né?
tem as suas fraquezas. Tá? Cada um de nós tem qualidades e tem fraquezas. Aqui não estamos falando de alguém que está se auto-enganando. Pode ser até que é verdade. Mas não está feliz porque ele fez ou não fez. Ele está com aquele sentimento de culpa e de infelicidade pelo fato, o que ele é, como ele foi criado. Tá? Eu sou uma pessoa ruim. Né? Às vezes a pessoa fala, eu não sou uma pessoa boa. Né? Eu sou uma pessoa ruim. Por que você se acha que é ruim? Por quê? Porque eu tenho aquela fraqueza, aquela outra fraqueza, mesmo que eu não faço, mas eu tenho aquele conflito interno, aquela fraqueza interna psicológica, emocional, que me atrapalha, me incomoda, não consigo gostar de mim. Isso é extremamente destrutivo. E sobre isso, diz o primeiro Rebbe do Chabad, que isso é uma coisa que tem que ser removida da sua fonte, da sua essência, sem conversa e sem discussão. E, na verdade, se pensar bem, não só que isso não precisa causar ele tristeza ou mal-estar, mas, pelo contrário, isso precisa causar ele uma grande felicidade. Por quê? Porque com essas falhas naturais, características que ele tem, ele pode servir a Deus, e não só servir a Deus, ele cumpre uma mitzvah. Eu vou explicar o que estou falando. Nós temos uma mitzvah que nos falamos todos os dias no Shema Israel. O versículo fala: "Velotaturu acharei levavchem veacharei einechem, asher atem zonim achareihem." A pessoa não ir atrás do seu coração, dos seus olhos, que levam a gente, às vezes, para caminhos negativos. O que leva a pessoa para o caminho negativo? Não é a parte intelectual da pessoa, porque a parte intelectual é objetiva e fria. Você pergunta a uma pessoa que é honesta consigo mesmo, e ele usa a sua cabeça, então ele sabe isso está certo e isso está errado. Não vai se enganar. Porém, existe o coração. O coração é uma fogueira. E é subjetiva, ela não é racional. Ela quer o que ela gosta. Ela tem um sentimento, por isso, apesar que às vezes a pessoa sabe que tem certas coisas que são inapropriadas ou inadequadas a fazer, porém, existe um coração que se torna mais forte, às vezes, do nosso intelecto. E acaba fazendo. Tá certo? Quando falamos negativo também, positivo, tudo é relativo, né? Negativo pode ser alguém que está fazendo um certo regime e ele acabou comendo aquele bolo que não podia comer, não é? Aquele pedaço de chocolate. Não quer dizer que isso é negativo, na sua essência. Não tem nada negativo comer um bolo, não tem nada negativo comer chocolate. Mas na tua situação, na tua concepção, onde você se encontra, do jeito que você acha ou que tem que se comportar, então para você se torna uma coisa negativa, tá? Então tudo também é relativo. Mas de qualquer forma, a pessoa, quando a pessoa não vai atrás daquilo que o coração ou olhar manda ele, tá certo? Olhar desperta o coração, tá certo? Nós vamos no shopping, tem lá a vitrine, nós vemos aquele negócio que atrai a gente e desperta o coração e ele vai e compra. Depois, ui, mesmo, por que eu fiz isso, né? Então, quando você... Isso é uma coisa que a pessoa tem que meditar, a pessoa tem que pensar sobre isso, etc. Então, por que Deus nos deu, às vezes, características fraquezas, né? Fraquezas. Justo por isso, para você poder superar esse desafio, é com isso você cumpre uma mitzvah de não ir atrás do teu coração, dos teus olhos. É uma mitzvah proibitiva, uma mitzvah mais passiva. Não é como uma mitzvah ativa que você coloca tefilim ou cumpre o Shabbat, uma mitzvah passiva, assim como não comer porco. Assim também você não faz aquilo que o teu coração manda você fazer, que você sabe que é negativo. Então, por que Deus deu para a gente características, às vezes, negativas? Justo por isso, para a pessoa poder superar isso, e com isso não só que ele não está fazendo uma coisa negativa, ele está cumprindo uma mitzvah. Na verdade, ele está fazendo uma coisa positiva. Além disso, que isso é muito bom para o seu autocontrole, né? Porque a pessoa que não tem controle, que não tem limites, então não tem controle. Quando você não tem controle, então
isso se chama criança mimada, ou começa a ter fraquezas emocionais, qualquer coisa, né? Temos aquelas crianças que nunca receberam um não na vida. Primeira vez que eles recebem um não na vida, então eles entram em depressão porque, sabe, não está acostumado, né? Então, o conceito de autocontrole, a Torá quer que você nos deu certas características para não segui-las, para nós, através do controle, podemos crescer através disso. Então, em outras palavras, por que Deus te fez desse jeito? Não porque Ele quer, não porque você é mau, não porque só você tem isso e o outro não tem isso. Deus deu para todo mundo esse tipo de fraquezas. E por que Deus deu para isso, a gente para isso? Para nós podermos crescer via isso, como? Através do controle. Não fazendo. E com isso, nós estamos cumprindo uma mitzvah. Quer dizer, cumprindo uma mitzvah? Causando alegria e felicidade a Deus. Quando você não faz alguma coisa que você gostaria muito de fazer, que você sabe que não é positivo, você está trazendo uma grande alegria para Hashem, naches, aquilo que se chama em Yiddish, satisfação. E mais ainda, diz os livros, você diminui a energia negativa, a escuridão espiritual que se encontra nesse mundo físico-material. Ou seja, o efeito de uma pessoa se abster de fazer alguma coisa, se controlar, de uma certa forma, é muito mais forte, muito mais poderoso, é muito mais efetivo, até às vezes, quando você faz uma mitzvah ativa. Obviamente, não estamos aqui para dizer, então, não vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não, isso não é da nossa conta. Isso eu vou fazer, isso vale mais, isso vale menos. Mas, normalmente, nós achamos que as mitzvot ativas têm um valor maior porque estou fazendo alguma coisa. Mitzvot proibitivas, para não fazer, não estou fazendo nada, na verdade. Então, vem a Torá nos ensina, não, justo o contrário. Quando você não faz alguma coisa que você gostaria muito de fazer, isso tem um valor muito grande. E, às vezes, muito maior do que a própria mitzvah que você faria de uma forma mais ativa. Tá? A famosa história sobre o Maggid de Mezrich. O Maggid de Mezrich, que era o sucessor do Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, certa vez veio um aluno. Falou para ele, Rebbe, me dá uma dica, me dá uma solução, me dá um remédio, como controlar os meus pensamentos. Pensa, sabe, entra um pensamento negativo aqui, entra um pensamento lá. Como é que eu controlo o meu pensamento? A Shem Tov falou, eu tenho uma dica muito especial para você, eu tenho um aluno que é um especialista nisso, ele se encontra naquela cidade, viaja para aquela cidade, vai naquela rua, naquele número, e se hospeda e fala com ele que ele vai te dar a solução para esse problema. E assim se conta que ele fez as malinhas, pegou, sei lá, o cavalo, a carroça, viajou algumas semanas, chegou até aquela cidade, procura aquela casa, aquela rua, aquela casa, e realmente ele chega naquela casa, hoje à noite, está um pouco frio, mas ele vê, por mais que à noite, ele vê que tem luz em casa. Ele quis ter certeza que o cara está acordado, por mais que tenha luz, normalmente o cara está acordado, mas foi na janela, se aproximou na janela para ver, e realmente ele vê. A pessoa está lá, tem um homem, sentado com um livro judaico aberto, ele está estudando, concentrado no assunto. Falou, ótimo, vou bater na porta. Não estou chegando tarde demais, não está dormindo. E ele bate na porta. Só que ninguém atende. Bate uma segunda vez e ninguém atende. Terceira, quarta vez, eu falo comigo, espera, o que está acontecendo aqui? O cara está acordado, não está ouvindo, já bati mais forte, nada. O cara não abre a porta. Ficou meio chateado e desistiu de bater na porta, ficou lá sentado e esperando. Já era tarde, não tinha hotel, não tinha nada, não tinha pousada, e ele fica lá. Ele fica lá congelando, com frio, não sei o quê. Passa lá uma hora e meia, e de repente ele abre a porta. Abre a porta, bem-vindo! Você que foi que tocou na 1h30 atrás da porta? Bem-vindo! Está com frio? Você não gostaria de um chazinho? Tem até uma cama, pode ficar aqui, se hospedar, etc. Você pode imaginar que o cara está um pouco meio chateado, né? Então, fala, olha, sim,
Eu gostaria do chazinho, eu gostaria de tudo, mas deixa eu explicar uma coisa. Eu não vim aqui para tomar chazinho, eu não vim aqui para dormir, essa que é a verdade. Eu vim aqui porque o Baal Shem Tov me mandou, e não sei por que me mandou para você, mas já estou um pouco cansado de você, depois dessa primeira experiência que eu tive com você. Você estava acordado, eu bato na porta e você não me abre. Quer dizer, que tipo de comportamento é isso? E o Baal Shem Tov mandou para você. Agora, por que o Baal Shem Tov mandou para você? Porque eu tenho um problema. Eu espero que pelo menos nisso você vai me ajudar. Baal Shem Tov, eu tenho um problema de pensamentos negativos. Como controlar meus pensamentos? E o Baal Shem Tov falou, você quer saber como controlar uma fórmula, como controlar os teus pensamentos? Então, falar com você. Então, eu gostaria que você me explicasse. Ele respondeu para ele, eu acabei de te ensinar. Eu acabei de te ensinar. Você bateu na porta, eu não te abri a porta. Por quê? Porque quem manda aqui sou eu, não você. Eu abro a porta para quem eu quiser, do jeito que eu quiser e na hora que eu quiser. Eu estava estudando. Na hora do estudo, ninguém me atrapalha, ninguém me incomoda. Você pode bater na porta até amanhã de manhã, ninguém vai me distrair. Quando eu estou ocupado com as minhas coisas que são importantes, ninguém vai me atrapalhar. Não tem celular, não tem WhatsApp, não tem computador, não tem reunião, não tem emergências, não tem, sabe, Facebook, não sei o que lá, todas as campainhas que ficam tocando lá no celular, ou vibrando a cada minuto e a cada instante que distrai a gente. Não tem nada. Eu sou dono de mim mesmo. Eu que mando quem vai entrar e quem não vai entrar e quando que vai entrar. O cara olhou para ele e falou, realmente um grande ensinamento. Agora entendi por que o Baal Shem Tov mandou aqui. Nós queremos controlar nosso pensamento. Para controlar nosso pensamento, temos que ter a consciência que quem é o dono aqui sou eu. Quem é o dono aqui não é o meu instinto. Né? Muitas vezes nós falamos, eu não consegui. Mas os pensamentos entram. Sim, os pensamentos entram porque você deixa eles entrarem. Porque você acha que o instinto ele é o teu dono. E às vezes, de tanto, já se acostumar tanto com esse tipo de comportamento, que realmente ele se tornou dono. Você tem que fazer um trabalho ao inverso, né? Voltar. Volta para trás. Fazer um treino que é difícil, mas nada impossível, porque a natureza do ser humano, como Deus criou o universo, é que ele é o dono de si mesmo. Tá? E simplesmente não brigar com o pensamento negativo, é simplesmente não deixar ele entrar. É o que mando aqui. Eu penso, eu falo, e eu faço o que eu preciso, ou quero, ou acho que tem que ser feito, do jeito, na hora, aonde que eu acho que tem que ser feito, que tem que ser dito, ou tem que ser falado, e assim por diante. Isso parece uma coisa tão simples, mas cada um de nós observar, tá certo? Muitas vezes sentamos com alguém e conversamos, pegamos o telefone no meio da conversa, mexemos no celular, sei lá, fazemos mil coisas. Estou no jantar, em vez de, né, para o meu jantar, por quê? Porque alguém mandou um WhatsApp, ou porque... Agora, quem falou que você precisa olhar esse WhatsApp ou atender esse telefone quando você está jantando com tua família? Por que isso se tornou agora mais importante do que a tua família? Por que o Shabbat se tornou menos importante do que o WhatsApp? Porque o WhatsApp você precisa olhar. Sim, claro que é difícil. Hoje já existem até certos treinamentos para os vícios de celulares, tá certo? Mas a verdade é que nós não pensamos, nós ficamos escravos, às vezes, da tecnologia ou de outras coisas e perdemos o controle. A pessoa tem que ter consciência que ele tem o controle de si mesmo. E não só que ele tem que ter. Se ele tiver o controle de si mesmo, então ele vai decidir o que vai entrar na cabeça, o que vai entrar no coração, e o que ele vai fazer, o que não vai fazer, com quem ele vai fazer. Tá? Eu nunca vou esquecer. Sabe, às vezes a coisa da infância. Mas minha mãe tem um costume. Quando falando minha mãe, não tinha celulares, era só telefone com fio. Não tinha nem telefone sem fio naquela época. Ou seja, se você queria falar com o telefone, você precisava se deslocar de um lugar e ficar perto do telefone. Tá certo? E graças a Deus, como as mães, mulheres, não faltam amigas, não falta conversa. Então, perto do telefone, tinha uma cadeira
E naquela cadeira, às vezes minha mãe ficava, às vezes, durante horas falando com alguém. Mas quando ela jantava, não tinha telefone, não tinha nada. E sempre alguém ligava na hora do jantar. Todo mundo sentado, jantar, opa, agora o telefone toca. E sempre me falava, não, agora não vou. Ou seja, eu sou dono. Eu posso falar que é 2 horas no telefone, mas vai ser na minha hora. Não na hora que eu preciso jantar, ou que eu preciso servir as crianças, preciso dar atenção para as crianças, ou que eu não quero, simplesmente, não é bom para mim. Tá? Então, temos que aprender a não ser escravos dos outros, mas sim sermos donos de si mesmo. E, aliás, existem estudos sobre os neurônios da cabeça, etc. Quanto mais uma pessoa pensa sobre o assunto, depois é difícil para ele se livrar desse pensamento. Quanto menos ele dá atenção a esse pensamento, é mais fácil se livrar desse pensamento. Então, a melhor coisa, a coisa mais efetiva, é simplesmente não pensar sobre o assunto. Mas eu preciso fazer chuva, eu preciso pensar. É verdade. O mínimo necessário para que isso se torne uma coisa construtiva e não destrutiva, conforme os 5 passos que nós falamos anteriormente. Muito bem, falamos sobre felicidade na semana passada, falamos hoje sobre o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é uma coisa negativa, então 90% das vezes é uma coisa totalmente negativa, além disso que às vezes é irreal, tá certo? Mas mesmo se for real, também é negativo, então precisa tirar isso assunto da frente. Porém, existe mais uma coisa na nossa vida que às vezes isso nos incomoda. E às vezes é o medo ou a ansiedade, tá certo? Que uma depende da outra. Às vezes o medo traz ansiedade, né? A ansiedade traz o medo, enfim, tá certo? E quando se fala em momentos de incerteza, como tempos que estamos vivendo agora, então isso agrava mais ainda, isso acrescenta mais, não é? As incertezas trazem medos, etc. Como que lidamos com medo? Como que lidamos com ansiedade? Isso veremos semana que vem, se Deus quiser. Depois que todo mundo trabalhar bem, eu ver que todos vocês, semana que vem, vão se tornar pessoas que controlam, vão falar, somos donos de nós mesmos. Então, se Deus quiser, semana que vem abordaremos esse assunto. E agora eu vou deixar todo mundo fazer comentários e perguntas. Vamos lá. Aonde? Todo mundo junto aqui. Sim, Todos alguém nós tem uma pergunta? Quem está muito aí tem que se autoliberar. Eu já liberei todo mundo. Oi, Nino, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Não estou ouvindo. Rabino, você está me ouvindo? Sim, agora sim. Eu queria só te perguntar, existe alguma ligação, alguma similaridade com o remorso? A culpa, remorso, eventualmente, eu poderia aplicar isso que você falou no caso de eu sentir remorsos? E qual é a diferença, por exemplo, como eu poderia saber o que é culpa? Assim, o que é remorso, eu sei. Remorso, por exemplo, de alguma coisa que eu deixei de fazer, ou a culpa e remorso têm alguma ligação? Tem tudo a ver. Sem dúvida que tem tudo a ver. O remorso, às vezes, pode ser uma consequência do meu culpa, ou às vezes até vice-versa. Mas, sim, é um sinônimo. Como é que ele vê que nós uma coisa leva a outra. Quando você tem o minha culpa, então você tem o remorso. Remorso seria muito parecido ao conceito do arrependimento, né? Você se arrepende por alguma coisa, você se sente mal por alguma coisa que você fez. Então, sim, é praticamente o mesmo conceito e com suas mesmas regras que falamos. Agora, como a gente poderia saber, por exemplo, a gente se aquilo que a gente está pensando no remorso é certo ou não? Se é verdadeiro, o é a fator mesma regra. da gente... É a mesma regra.
qualquer coisa que vai te derrubar para baixo, isso não tem do lado positivo. Qualquer coisa que vem te construir e te tornar melhor. Por exemplo, se esse remorso te leva à depressão, é negativo. Se isso te leva para melhorar o teu caminho, então é positivo. Mas, novamente, tem que ser no momento certo ou na hora certa também. Tá bom, obrigada. Mais alguém tem pergunta? Não. Muito bem. Então, nós vamos desejar a todos uma boa noite. É das 8 às 9. Boas notícias.